Pessoal, gostaria de agradecer à Rede Sustentabilidade pelo convite, por estar aqui para poder contribuir nessa reflexão sobre políticas públicas para os próximos gestores, os vereadores, tentar dar essa contribuição nesse tema super importante. Vamos ter eleições em breve e a participação da sociedade é muito significativa no momento que a gente está vivendo. A nossa contribuição ela parte de um trabalho que eu tive o privilégio de estar junto com, primeiro, a professora Rosana Bulosa, que é uma professora coordenadora de políticas públicas da UNB, de Brasília. E ela tem um trabalho relevante nessa área de políticas públicas, então eu tive o prazer de trabalhar com ela por um bom tempo, para a gente fazer uma análise dos municípios, as tendências que está acontecendo no nosso país. E no mundo, inclusive, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, essas novas tendências de desenvolvimento, de ocupação do solo. E depois também eu tive o privilégio de fazer parte de trabalhar no Sebrae e junto com a ex-gerente de políticas públicas aqui do Sebrae São Paulo, Beatriz Guzmão, a gente fez um trabalho muito prático em consórcios públicos, foram mais de 30 consórcios que a gente acompanhou. Nesse trabalho de cooperação federativa, a gente vai falar um pouco sobre isso também, a importância dessa cooperação entre os municípios para as novas tendências da sociedade, de negócios e de políticas sociais principalmente. Então, o programa vem e a gente vai tentar abordar um pouco esses assuntos para poder contribuir na reflexão aí para os próximos gestores. Bem, a gente vai começar com o primeiro assunto muito relevante, né? Quando a gente foi estudar essa questão dos municípios brasileiros, a gente foi tentar entender um pouco o que estava acontecendo no território, né? E a gente vê uma grande mudança demográfica no país, né? Hoje, do Brasil, dos 5.570 municípios, a gente tem praticamente 412 municípios, 413 agora, esse dado que a gente tem é de 2021, mas o IBGE 2022 já traz esse número de 413 municípios, acima de 80 mil. Então, dos 5.570, você tem 413 municípios que são acima de 80 mil. Tem um bloco de municípios, quase 4 mil municípios, abaixo de 20 mil habitantes. E esses municípios, eles estão tendo uma tendência de estabilidade e até de diminuição de habitantes, né? A grande causa dessa questão é a taxa de natalidade, é uma taxa de natalidade muito baixa, e a questão da oportunidade em grandes centros. Então, o jovem desses municípios menores acabam migrando para novas oportunidades. Então, esse interior brasileiro ele está estabilizando e até diminuindo e formando grandes aglomerados urbanos, né? Essa está sendo uma tendência do século XXI, isso já aconteceu na Europa e continua esse processo, e aqui no Brasil isso está bastante claro, né? A gente traz um slide mostrando isso, desse movimento, dessa migração para os grandes polos, né? Uma outra característica muito significativa desses municípios é que praticamente metade desses municípios, quase 2 mil municípios, vive exclusivamente da Fundo de Participação do Município, que é um recurso que vem do governo federal e que distribui para os municípios. Então são municípios onde basicamente você tem o que a gente chama de um capitalismo estatal de sobrevivência, porque são municípios que praticamente você não tem banco, você não tem uma escola particular, você não tem uma clínica particular, né? Os supermercados, os armazéns pequenos, eles praticamente têm poucos produtos que você possa consumir. Então, são municípios muito dependentes dos governos, né? Então, essa é uma característica. E tem metade desses municípios, não, que tem uma certa capacidade econômica, principalmente voltado quando você tem um capital externo que se coloca nele, principalmente a questão do turismo, por exemplo, são municípios que a gente pode dar um exemplo aqui, Santo Antônio do Pinhal é um exemplo desses municípios.
Depois você tem uma faixa de municípios que está diminuindo, que está acabando, que são os municípios na faixa entre 50 e 80 mil habitantes. São municípios que praticamente está tendo uma migração para os grandes polos e são municípios que vêm diminuindo. Isso aparece em todos os estados brasileiros. Em São Paulo, por exemplo, hoje tem 47 municípios, apenas dos 645, nessa faixa de população. Acima de 80 mil habitantes, temos 3 grandes blocos de municípios. Os municípios que a gente chama de acima de 500 mil habitantes, que são cidades que vêm crescendo, são grandes aglomerados, né, como São Paulo, Campinas, são aglomerados urbanos, são municípios onde você praticamente atravessa uma rua e está em outro município. Isso é uma outra característica, né? São municípios que têm outros indicadores, né? Tem um problema de desigualdade, tem um problema de uma violência, em questão de violência. Então, esses aglomerados urbanos, isso vem crescendo. Em 2010 eram 38 municípios acima de 500 mil habitantes, ou em 12 anos depois são 49 municípios. Então, isso está tendo uma migração muito grande para esses municípios. Um outro bloco desses municípios de 80 mil habitantes para frente, que está no bloco dos 400, são os municípios que a gente chama do G100. São municípios que têm uma grande vulnerabilidade socioeconômica, né? São municípios com 4 indicadores. Muito SUS dependente, a população depende muito da saúde pública, muita criança fora de escola, né? Então são municípios onde tem um déficit escolar muito grande. Uma grande parte da população recebe Bolsa Família, então uma grande vulnerabilidade nisso. E são municípios com uma renda per capita abaixo de R$2.000. Então são municípios praticamente das grandes periferias das cidades. A gente pode dar um exemplo da Baixada Fluminense, por exemplo. Aqui em São Paulo a gente pode falar são municípios como Carapicuíba, Francisco Morato, que são municípios onde você tem uma baixa arrecadação, um grande aglomerado urbano, são praticamente municípios periféricos com uma grande vulnerabilidade socioeconômica. E aí, mais ou menos na faixa de uns 150 municípios, são municípios nessa faixa de 100 mil habitantes, 200 mil habitantes, que é como Bragança e Atibaia, por exemplo. Esses 150 municípios são municípios muito relevantes hoje. A gente entende que são os municípios com maior, por exemplo, capacidade fiscal. Se eu pegar 2 indicadores para a gente medir isso, que é a CAPAG, que é a capacidade de pagamento, que é um indicador da Secretaria de Tesouro Nacional, você vai ver que a CAPAG ela tem uma nota de A a E, né? Então, assim, são 5 níveis e, por exemplo, Bragança Paulista e Atibaia, eles estão com a nota B, por exemplo, de CAPAG. Então, hoje você, para a nota A e B, por exemplo, você consegue uma grande capacidade de investimento. Então, por exemplo, todos os financiamentos de BNDES, Banco do Brasil, Caixa, se você não tiver muito bem na CAPAG, você não consegue esses recursos, né? Um outro indicador de capacidade fiscal é o CALC, né, que é um cadastro de inadimplência dos municípios, né? São mais de 10 itens que determinam se o município é adimplente ou não. E esses municípios nessa faixa de 100, 150 mil habitantes, a maioria tem um CALC muito tranquilo, ou seja, se você está inadimplente, você não consegue receber recurso externo. Então, nós estamos falando de Bragança e Atibaia, por exemplo, 2 cidades com uma grande capacidade de investimento, e isso é muito pouco que acontece no país, né? Então, assim, é um privilégio municípios desse porte, que são municípios polo, né? O que é um município polo? O IBGE 2022, o próprio presidente traz uma frase muito relevante quando sai o censo, que são os municípios que mais cresceram no país, né? São esses municípios polo. O que são esses municípios polo? São municípios que têm uma grande capacidade logística, né, para as empresas poderem escoar a sua produção. Então, por exemplo, aqui Bragança e Atibaia, você tem a Fernão Dias, você tem a Dom Pedro. Então você tem uma grande capacidade de logística, né, que é um custo alto para as empresas. Tá? Você tem um sistema universitário de educação, né, que essa região tem, né? Então isso é determinante porque você traz muita gente, muitos estudantes, né? Então
Isso você atrai, né, a capacidade de ensino hoje num nível universitário, ele é um das variáveis que a gente chama aí para determinar um município polo. E um sistema de saúde também em alta complexidade, por exemplo, que isso traz muita gente também, isso causa uma certa migração. A saúde, a gente vai falar um pouco dela, é uma área bastante vulnerável a essa mudança demográfica, né? A gente vai falar um pouquinho dela daqui a pouco. Então, o que eu quero dizer é que esses municípios como Bragança e Atibaia, que nós estamos vivendo, são municípios que têm uma grande capacidade aí de proporcionar são os melhores indicadores de qualidade de vida. Você tem uma capacidade de geração de emprego e renda, você tem uma capacidade com baixa desigualdade, você tem um índice de violências menores, diferente desses grandes aglomerados urbanos que têm problemas de indicadores de violência, de desigualdade, de saneamento básico, enfim, essas questões. Então, esses municípios são os municípios de maior capacidade que a gente entende de proporcionar investimento, qualidade de vida. O que nós estamos falando aqui é que a nossa discussão, a nossa reflexão é como é que a gente pode fazer um desenvolvimento dessas cidades, desse território, com sustentabilidade, gerando emprego, renda, mas preservando o meio ambiente, preservando essa capacidade das cidades terem uma qualidade de vida em relação a isso. Nós estamos vendo as mudanças climáticas agora, então essa questão do uso do solo ela é crucial, então a gente entende que essas cidades têm muita capacidade para proporcionar uma qualidade de vida com baixa desigualdade, com uma violência menor e com uma produção da cidade, uma característica do uso do solo, como é que a cidade vai se desenvolver daqui para frente, considerando a questão das mudanças climáticas também. Então, esse é o grande desafio. Então, entender a mudança demográfica, entender como é que esses polos podem se desenvolver e ter uma outra visão de uso do solo, de aprovação de loteamentos, de construção da cidade, ele vai ser crucial. Esse modelo que a gente usa até hoje, a gente entende de produzir as cidades nesses modelos de condomínios fechados, de segmentação da cidade, isso para a gente é uma questão, e particularmente para mim também, é uma questão ultrapassada. Eu acho que se a gente não olhar o uso do solo de uma maneira diferente, de uma maneira muito mais sustentável, a gente vai ter grandes problemas daqui para frente. Vocês gostaram? No próximo vídeo a gente vai apresentar os números dessa questão da mudança demográfica, principalmente na nossa cidade, na Bragança Paulista. Não percam!